Agora aperta o seu cinto aí, para ninguém fugir, né? Eu quero ler alguns textos com vocês e falar sobre um assunto que é totalmente necessário. Aliás, nós já estamos falando sobre isso há algum tempo, mas eu quero pontuar mais incisivamente isso aqui. Apocalipse capítulo de número 5, você que trouxe a sua Bíblia e quiser abri-la. O verso de número 8, ou se não, se você quiser acompanhar aqui na tela, fica à vontade. Apocalipse capítulo de número 5, o verso de número 8. É tão bom ouvir esse barulhinho. Folhas para lá, folhas para cá. Está escrito assim o texto: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Diga comigo, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse capítulo de número 8, verso de número 3. Está escrito assim: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. O altar de ouro se encontra onde? Diante do trono. Não esqueça mais disso, tá bom? E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Senhor, essa é a sua palavra. E o nosso coração celebra, o nosso coração regozija, o nosso coração, Pai, está contente e preparado, Espírito Santo, para aquilo que o Senhor tem para nos instruir nesta hora. Por isso nós te pedimos, fala conosco mais uma vez, meu amigo. Traz clareza, direção, instrução. Convence-nos, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Livra-nos, Senhor, de toda surdez espiritual. E nos desperta, Espírito Santo, para o novo que o Senhor já começou a fazer. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco mais uma vez. Alinha o nosso coração ao seu. Toma a nossa mente cativa ao Senhor. E nos livra, Senhor, de toda distração. Livra-nos de toda distração em nome do Senhor Jesus. Que a nossa mente e o nosso coração estejam cativos ao Senhor. Nós te pedimos, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Glorifica o teu nome mais uma vez. Assim nós oramos e te agradecemos. Você que crê e concorda, diga amém. Amém. E glória a Deus. Ô glória. Obrigado mesmo, Espírito Santo. E eu quero ser breve aqui, irmãos. Há alguns detalhes nesses 3 versos que nós lemos, que eles não podem passar despercebidos de nós. O altar de ouro, o incenso e as orações dos santos. O altar de ouro, incenso e oração. Isso tudo está diante do trono. Está diante do trono. Então, para a gente fazer uma introdução bem breve aqui, dentro disso que nós acabamos de ler, a intenção aqui não é outra senão colocar o Cristo no centro
de tudo. Então, quando João, ainda preso lá na ilha de Patmos, é arrebatado em espírito para viver algo glorioso, para ter experiências maravilhosas, João é convidado a ver coisas que ainda não aconteceram e coisas que iriam acontecer em um tempo bem distante. João é convidado a escrever tudo aquilo que ele vê. Tudo aquilo que João vê, o anjo diz para ele, escreve tudo. Já no capítulo 2 e no capítulo 3 do Apocalipse, nós vamos ver as cartas às 7 igrejas sendo entregues. No capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, nós vamos ver a revelação, aonde João acessa uma porta aberta no céu. E ele se depara com essa imagem gloriosa, um trono, 24 anciãos, 4 seres viventes e um assentado no trono. E o que se escuta é: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos? Então, assim que aquele toma nas mãos o rolo, o texto diz, que nós acabamos de ler, que os 24 anciãos se prostraram, os seres viventes também se prostraram. Então alguém vai falar para João: João, não chora. Não chora, porque o descendente de Davi, a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, ele venceu. E ele é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos. Então, se ele é digno de desatar os selos e abrir o livro, a intenção é centralizar o Cristo aqui, até porque ele está no trono. Então, se ele está no trono, isso me diz que ele está no centro de todas as coisas, no governo de todas as coisas. Ele não é surpreendido de forma alguma. A Bíblia diz que ele não dorme, que ele não pisca, que ele tem o controle de todas as coisas diante dele. Então, se ele tem o controle de todas as coisas diante dele, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que tudo é dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes que houvesse dia. Ele é o cabeça de toda a criação. Aliás, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez seria possível. Nada seria possível. Então, o profeta Isaías disse assim, antes que houvesse dia, ele é. E não há quem possa escapar das mãos dele. Agindo ele, quem pode o impedir? Então, se não há quem possa impedir, se não há quem possa surpreendê-lo, se não há quem possa fazer algo que ele não saiba, isso significa para mim e para você que ele está no controle desde o início de todas as coisas. E quando é esse início? Esse início acontece antes que houvesse dia, lá na eternidade. Porque o salmista disse que ele é o Pai da eternidade. O salmista não. O profeta Isaías disse que ele é o Pai da eternidade. O salmista disse que de eternidade a eternidade ele é. Ou seja, ele é imutável, inabalável, inigualável. É um Deus todo-poderoso. Então, se ele é um Deus todo-poderoso, que está sentado no seu trono, que não perde o controle de nada. Olha que coisa poderosa isso. Desde os princípios, desde o princípio, lá nos dias ainda de Moisés, quando ele tira aquele povo de dentro do Egito,
Ele leva aquele povo a percorrer pelo deserto durante 40 anos. E no meio daquele deserto, Deus vai falar para Moisés alguns segredos, vai revelar para Moisés alguns segredos de coisas que tem no céu que precisam ser estabelecidas na terra. Como uma delas, o tabernáculo. Deus vai falar para Moisés detalhadamente como deveria ser construído, o que deveria ter no tabernáculo e como o tabernáculo funcionaria. E dentro disso seriam instituídos homens que iriam sacrificar dentro do tabernáculo, levitas que iriam trabalhar em prol do tabernáculo, e o povo que iria servir em prol para manter o tabernáculo. Então preste atenção que estão todos trabalhando em conjunto aqui. Ninguém fugiu ou sequer dispersou daquilo que Deus estava estabelecendo naquele tempo. Então Deus falou para Moisés: Moisés, vai acontecer algumas coisas aqui no tabernáculo. Nós precisamos ter um lugar específico e nós chamaremos ele de Santíssimo Lugar. Dentro do Santíssimo Lugar nós instituiremos a Arca do Concerto, a Arca da Aliança. Dentro desse lugar, um pouquinho antes, separado apenas pelo véu, nós instituiremos o altar de ouro. Lembra do altar de ouro? Nós instituiremos aqui, um pouquinho antes da arca, pertinho dela, o altar do incenso, o altar de ouro. E um pouquinho mais para fora, nós teremos o altar do holocausto, nós teremos a bacia da purificação, nós teremos a mesa dos pães asmos, cada coisa no seu devido lugar, para que haja uma funcionalidade e uma exatidão perfeita, que tudo flua conforme os desígnios eternos. Então preste atenção, Êxodo capítulo de número 30, a partir do verso de número 1, está escrito assim: Deus falou para Moisés: Moisés, farás também um altar para queimar nele o incenso, de madeira de acácia o farás. O próximo, o verso 6: porás o altar diante ou na frente do véu que está diante da arca do testemunho ou da aliança, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. É onde Deus se manifesta, em cima da arca, onde estão os querubins. Próximo, 7: Arão queimará sobre ele vai queimar aonde? No altar de ouro. Sobre ele o incenso aromático, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. E o próximo? Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso pelas vossas. Ele disse que o incenso deveria parar. Tinha que ter um tempo para que o incenso desse um tempo e depois voltasse. Não, ele está falando que a queima do incenso tem que ser constantemente, que não pode cessar. Ou seja, lembra que o altar de ouro está aqui pertinho da arca, ó. Aqui tem o véu, esse é o nosso véu. Aqui está o altar, para se tornar mais fácil para você. E aqui, o que eu tenho aqui? Aqui está a arca. Amém? Para ficar bem, como é que fala? Didático. Para você entender o que está acontecendo aqui. Ele está falando que o incenso tem que ser queimado continuamente no altar de ouro. Tem que ser queimado continuamente no altar de ouro. Então há uma sequência de coisas lógicas
que ao mesmo tempo parecem ser bem complicadas, mas só com a revelação de toda a Escritura, isso se torna claro. Como por exemplo, quando se entra lá no pátio, você vai se deparar com o altar do holocausto, o altar do sacrifício, que nos nossos dias aqui numa nova aliança, isso simboliza o quê? O que o altar do sacrifício simboliza? A cruz. É onde no altar do sacrifício se oferece os sacrifícios. Só que para nós, o altar do holocausto é a cruz. O altar do holocausto é a cruz. E lá naquele mesmo lugar ali também tem uma bacia de bronze, que é onde os sacerdotes vão lavar as suas mãos para se purificar, para poder fazer o trabalho deles. E para eles executarem isso, eles precisavam passar por esse processo, passar pela pia, lavar as mãos, se purificando, para poder executar a sua função. E o que a pia representa para mim e para você? A pia representa como a regeneração do Espírito Santo, ou a ação do Espírito Santo dentro de mim e de você, que é o Espírito Santo que nos convence que eu e você cada dia mais precisamos estar mais perto da presença. É o Espírito Santo que vai convencer eu e você do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai trazer luz naquilo que eu e você não conseguimos enxergar. Então esse é o papel da pia, me purificar. Só que quem está fazendo esse processo de santificação em nós é o Espírito Santo. Então, há também dentro do tabernáculo um castiçal ou um candelabro que tem lá umas 7 lâmpadas, que serve para iluminar, trazer clareza lá dentro do lugar, do tabernáculo. E para mim e para você, o que isso significa? Isso para mim e para você significa a luz, que é o próprio Cristo. Eu sou a luz do mundo. Ele é quem vai trazer entendimento, é Ele quem traz discernimento, e é Ele quem traz iluminação para mim e para você, sabedoria. Esse é a ação do Espírito Santo em nós. E a mesa dos pães, que era onde ficavam lá todos os pães, tinha uma mesa que colocava os 12 pães, e o candelabro iluminava essa mesa, simbolizando o quê? Que a bênção de Deus estava sobre as 12 tribos. Só que a mesa, para mim e para você, ela significa o alimentar diário da revelação da palavra. Essa é a nossa mesa. A nossa mesa é estar ali se alimentando constantemente da palavra de Deus, até que nós cheguemos aqui no altar de ouro. E o único que podia acessar aquele lugar era o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote é que uma vez por ano entrava aqui no santíssimo lugar para oferecer sacrifícios, para que o sangue dos animais cobrisse o pecado da nação. Olha que coisa interessante isso. Então, uma vida iluminada, que carrega a revelação da palavra de Deus, e isso vai fazer o que em mim e você? Exalar o bom. A iluminação do Espírito Santo e a revelação da palavra vai fazer exalar em mim e em você o bom perfume. E esse bom perfume vai subir às narinas de quem? Do Todo-Poderoso. É por isso que Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é abrir um novo e vivo caminho, para que vocês assim não dependam de mais ninguém. Presta atenção que você vai entender. Foi isso que está escrito lá em João 6,38. Eu não vim para fazer a minha vontade,
Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa: que nenhum de vocês se percam. Que cada dia mais vocês comam ou se aproximem daquele que ele disse: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Esse não tem parte comigo. Porque o salmista disse lá no Salmo de número 141, versos 1 e 2, olha o que o salmista disse. Que coisa interessante: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os teus ouvidos à minha voz, quando te invoco ou quando te clamo. Próximo. Suba a tua presença a minha oração. Como? E seja o erguer das minhas mãos como oferta vespertina ou oferta da tarde. Então o salmista está dizendo aqui que a oração dele tem que subir como um cheiro agradável. Que o clamor dele tem que subir às narinas de Deus como um bom perfume. Um cheiro que vai fazer com que Deus receba. Porque Deus recebe. Ele ouve todo o clamor e sente todo o cheiro. Agora, responder é outra coisa. É por isso que a gente precisa ter uma coisa clara dentro de cada um de nós. Nós podemos falar com Deus qualquer minuto, a qualquer instante, sim ou não? Ele está disposto a nos ouvir, sim ou não? Sempre. Agora nós não podemos escolher a hora que Deus vai falar com a gente. Não podemos determinar: Deus, o Senhor tem que falar agora. Deus, se o Senhor não falar, eu vou morrer. Deus, se o Senhor não falar, eu vou embora. Ele vai falar no tempo dele. Ele vai responder no tempo dele. E é quando menos eu e você esperamos. Sabe por quê? Porque esse grito, esse clamor, ele é forjado dentro de quartos escuros, dentro de fornalhas de fogo, aonde a pressão é intensa. Isso não nasce da noite para o dia, não se cria da noite para o dia, nem de qualquer forma. Por isso ele disse: aquele que entra no seu quarto, fecha a sua porta, eu te vejo no secreto. E se ele nos vê no secreto, o que o texto continua dizendo? Eu vou te honrar do lado de fora. Mas se eu não estiver construindo nada dentro do secreto, ele vai fazer alguma coisa? Então por que eu tenho que gritar? Me fala, me responde. Eu estou desesperado, eu vou pular da ponte. O que você está construindo? Se o incenso tem que ser constantemente. E se o incenso não for constantemente, o que vai sobrar de mim e de você? Olha o que aconteceu na vida de um homem, em Lucas capítulo de número 1. Um homem muito conhecido. A partir do verso de número 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E o próximo. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia do lado de fora, murmurando, brigando com Deus, questionando Deus, duvidando de Deus. A multidão permanecia do lado de fora. E o próximo. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar. Aqui, ó. Aonde o clamor é constante, aonde as lágrimas são derramadas, aonde não importa se está doendo ou se vai doer, é nesse lugar aonde eu e você temos que construir um relacionamento mais íntimo e mais profundo.
Porque será nesse lugar que Ele vai enviar o seu anjo, ou Ele vai manifestar de alguma forma, Ele vai agir de alguma forma, porque o que eu estou construindo no secreto será aplaudido do lado de fora. E se o que eu busco do lado de fora é para trazer do lado de dentro, não vai dar certo. Se eu busco aplausos do lado de fora, se eu busco reconhecimento do lado de fora, se eu busco visualidades do lado de fora e querer levar para o lado de dentro, vai dar certo? Vai ser incenso estranho. Lembra de Nadab e Abiú? Que morreram porque o incenso era pastor. Então o que fazer? É ficar aqui pertinho, ó, do incenso de ouro, aonde o meu clamor é constante, aonde eu estou construindo algo onde que ninguém está vendo, aonde eu estou construindo algo que só eu e os anjos e Deus e os demônios estão enxergando, aonde a minha voz não está indo para a casa do vizinho, não está indo para a casa de ninguém, o incenso é que está subindo como cheiro agradável a Ele, porque ninguém melhor do que Ele é quem me conhece por dentro, só Ele tem esse poder de saber das verdades que estão aqui dentro, ninguém além dEle tem o poder de sondar corações, ninguém além dEle tem o poder de esquadrinhar pensamentos. E o salmista ainda revela ainda mais, antes que a palavra chegue na ponta da minha e da tua língua, Ele já sabe. Como fugir? Para onde ir? Nós cantamos aqui para onde? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Até quando eu vou ficar brigando comigo mesmo? Por que você está abatido a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Você quer ir para a direita, mas eu quero ir para a esquerda, e não há um ajuste, não há um acordo. Não há por quê? Porque as naturezas estão brigando. O altar de ouro, ele era feito de ouro e de madeira, diferente da arca, que era ouro puro. O altar era de ouro e madeira, que simboliza as duas naturezas do Cristo. E trazendo para mim e para você a nossa natureza humana com a presença do Espírito Santo, que está fazendo o que em mim e você constantemente, dia após dia, nos levando para mais perto dEle, dia após dia nos fazendo com que eu e você nos apaixone ainda mais por Ele, dia após dia fazendo o que eu e você estejamos rendidos, prostrados perante Ele. É a oração que o Davi fez lá no Salmo de número 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e dai-me um espírito reto, porque se o Senhor aceitasse sacrifícios, seria moleza. Mas eu sei que tem uma coisa que o Senhor não rejeita. Eu sei que tem uma coisa que o Senhor não rejeita. É um coração rendido, é um coração prostrado, é um coração entregue e submisso à vontade dEle. E tudo que a gente mais quer é tentar fazer a nossa vontade. E tentar fazer a nossa vontade sempre vai dar ruim. Sempre vai dar ruim, sabe por quê? Porque é uma luta aqui dentro. O Espírito quer estar perto, mas a carne quer estar longe. A carne não quer Deus, a carne não quer orar, a carne não quer vir para a igreja, a carne não quer ler a Bíblia, a carne não quer adorar o Senhor, a carne não quer Deus. A carne não quer, irmão. Então não pode ser natural na vida de alguém que já está na igreja há muito tempo vir para o encontro e agir naturalmente, sem ter esse conhecimento, sem ter esse discernimento que a carne não quer Deus. E às vezes a gente vem para a igreja
para a igreja, só de corpo presente, mas o espírito, o resto está não sei aonde. Então, se a gente não aprender que há um lugar preparado, há um lugar de plenitude, há um lugar de alinhamento, há um lugar de revelação, há um lugar de direcionamento e instrução, há um lugar preparado por Ele, e que todo dia Ele bate na minha e na tua porta. Se você abrir, eu entro. Se você abrir, eu entro. Se você abrir, eu entro. Porque o maior desejo, ou o mais interessado aqui é Ele, de estar perto de mim e de você, de se revelar para mim e para você, de se mostrar para mim e para você. Se Deus não gostasse de aparecer, irmão, Ele não fazia festa. Ainda mais no meio do deserto. Quem está vendo? Quem é que vai ver alguém no meio do deserto? Quem vai estender a mão para alguém no meio do deserto? Foi para lá porque quis. Está passando por esse processo é porque é rebelde. Está vivendo tudo isso daí é porque quis e tem que passar. Será que é assim que Deus pensa? Será que é assim que Deus pensa? No meio do deserto, Deus colocou uma coluna de fogo à noite. No meio do deserto, Deus colocou uma coluna de nuvem durante o dia. No meio do deserto, Deus supriu a necessidade daquele povo durante 40 anos. As suas roupas não envelheceram, não faltou sapato, não faltou provisão. A única coisa que teve em abundância foi murmuração. E ele disse lá no Salmo de número 95, se eu não estiver enganado, o Salmo 100, diz que por causa disso, vocês não entrarão no meu descanso. Mas será que era de fato essa a intenção de Deus? De deixar aquele povo para trás, deixar aquele povo perecer no deserto, fazendo tudo o que estava fazendo? Tudo que Deus queria era que o incenso fosse constantemente entregue para Ele, que aquele povo realmente reconhecesse que Deus estava guiando eles, estava suprindo eles, estava conduzindo eles e livrando eles de inimigos. Lembra da corça? Correndo pelo meio do deserto, buscando um lugar para se esconder. Assim está a nação de Israel, andando pelo deserto temente, temeroso dos inimigos, porque não sabem lutar, não sabem portar uma espada, não são homens de guerra, mas esqueceram que o protetor de Israel, Ele não dorme, Ele não pisca, Ele continua no controle. E é no meio dos desertos da vida, irmãos, que o nosso caráter é forjado, que são preparados homens e mulheres de Deus, profetas de Deus. É no meio do deserto, aonde ninguém vai te perguntar se está tudo bem, está precisando de alguma coisa. É no meio do deserto que Ele vai forjar intercessores. No meio do deserto Ele vai ensinar homens e mulheres a portar uma espada para a guerra. No meio do deserto Ele vai levantar homens e mulheres prontificados a guerrear a sua causa. No meio do deserto Ele desperta homens e mulheres às madrugadas para se colocarem na brecha. Eu procurei alguém que estivesse na brecha e não achei, mas eu sei que Deus vai incomodar alguém aqui. Eu sei que Deus vai incomodar alguém aqui para despertar as madrugadas e falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, conta comigo. Conta comigo. E ele continua. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, passeiam pela terra. E talvez você pode ser incomodado essa madrugada.
Aliás, eu vou falar diferente, eu vou profetizar que você seja incomodado essa noite. Perca o sono e tenha convicção. Deus está me chamando para algo novo. Deus está me chamando para coisa grande. Deus está contando comigo para viver coisas extraordinárias. Oh! Aleluia! Aleluia! Que alguém desperte no nosso meio. Que alguém entenda o chamado que Deus tem para você, irmão. Nós não podemos mais viver aquém ou refém. Não. Deus está fazendo coisas maravilhosas no meio do deserto. Deus está estabelecendo coisas gloriosas no meio do deserto. E é no meio do deserto que tem um homem com uma roupa diferente, que está gritando lá: se arrependam, se arrependam, porque é chegado a vocês o reino de Deus. No meio do deserto, mas o endereço da palavra, da mensagem de Deus, após 400 anos em silêncio. Parece familiar para você? 400 anos de escravidão, 400 anos de silêncio, e de repente, quando a voz de Deus surge no cenário, não aparece dentro do palácio ou através do sacerdote. O que será que esse Deus quer fazer dessa vez? 400 anos de silêncio, levanta um homem com uma roupa que não tem nada a ver com um palácio. Ele poderia sim ser um sacerdote, porque era da descendência de Arão, mas Deus chamou ele para ser um profeta no meio do deserto. E ele está clamando lá: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E o texto diz, acho que Lucas capítulo 3, acha para mim por favor: e a palavra do Senhor veio a João no deserto, na beira do rio do Jordão, dizendo: arrependei-vos. E ele percorreu toda a circunvizinhança com uma boa mensagem. 400 anos de silêncio. Deus está agindo de uma forma totalmente além daquela esperada. Nós imaginávamos de uma forma, Ele está fazendo de outra. Nós imaginávamos de um lado, Ele está vindo pelo outro. Nós imaginávamos que ia ser de dia, mas Ele está vindo de noite. Porque Ele não pode ser surpreendido por ninguém. Não pode. E olha só o que diz Hebreus. O escritor aos... Depois a gente acha o Lucas. Eu vou achar aqui. Oi? Lucas 3:4. Então coloca aí para nós, por favor, os irmãos midianitas, ou os irmãos da mídia. Isso, o verso 2. 3, verso 2. Aleluia. Olha lá, Lucas capítulo 3. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a filho de Zacarias Mas quem era o sumo sacerdote? Anás e Caifás.
Mas só era pela lei um sumo sacerdote. Por que tem dois? Porque o sacerdócio está corrompido. Por isso o profeta Isaías bradou lá no capítulo de número 40: voz do que clama no meio do deserto. Cumpre aqui em João. Veio a palavra a João no deserto: endireitai-vos as veredas, aplanai-vos os caminhos, para receber o Todo-Poderoso. Entende? Então Deus está, de olho. Corações verdadeiros, corações rendidos, corações entregues, aqueles que já não têm mais a sua vida por preciosa, aqueles que podem bater no peito e dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas: já não vivo mais eu, mas agora é Cristo quem vive em mim. Cristo vive em mim, então eu tenho que me submeter à vontade dele. Hebreus capítulo de número 9, verso de número 2 em diante, para a gente avançar aqui e encerrar. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, foi preparado cuja parte interior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama de lugar santo. Por trás do segundo véu que se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia o altar de ouro. Ele estava onde? No Santo dos... pertencia o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro. Então qual é a mensagem aqui? É possível eu e você, mesmo tendo madeira e ouro, é possível um cheiro agradável exalar e chegar no Santíssimo Lugar. Presta atenção comigo aqui, para você não perder isso. Porque só o sumo sacerdote tinha acesso para lá. Mas tem uma coisa que o sumo sacerdote não podia impedir. Que o sumo sacerdote não podia impedir de chegar até aqui. E continua não impedindo até hoje. Continua não sendo uma parede levantada para mim e para você. Continua não sendo um impedimento para eu e você acessar o Santíssimo Lugar. Porque a Bíblia diz que Jesus estabeleceu um novo e vivo caminho no seu sangue. Ana orou diante do tabernáculo, direto. E o sacerdote respondeu ela. Isso já é uma alusão de que era possível orar direto para o Santíssimo Lugar. E o que o sacerdote não pode impedir de chegar aqui, mesmo com o véu daquele tamanho, desse tamanho, uma largura muito densa, mas cheiro ninguém para, fumaça ninguém impede. Você já viu alguém controlando fumaça? Você já viu alguém controlar o cheiro do perfume de alguém? Não, sai de perto de mim com esse cheiro aí. Mas o cheiro está aí. E a única coisa que constantemente, independente de sacrifício ou não, independente se o sumo sacerdote vinha aqui ou não, o cheiro, o aroma, o bom perfume era constantemente, invadia esse ambiente aqui. Constantemente o incenso que saía daqui, a oração dos santos, você lembra? Que está diante do altar, o qual nós acabamos de ler que tem que ser constantemente. Mas tem um véu, não tem problema.
o véu não pode impedir o cheiro. O véu não pode parar a fumaça. O véu não pode parar o bom perfume de Cristo que quer ou que está exalando de cada um de nós aqui. E de que forma que isso será possível? Mantendo a chama acesa. Constantemente. O altar de ouro tem que queimar. O altar de ouro tem que consumir. O altar de ouro tem que ser a diferença na minha e na sua vida. Lembra que as duas naturezas estão aqui. A natureza caída, que me leva para longe. E a natureza do céu, que me atrai para mais perto. E aí você vai decidir de qual lado você quer ficar. Porque isso é uma decisão minha e sua. É uma decisão de cada um de nós. A cada manhã, a cada dia que os seus olhos se abrem, nós decidimos de qual lado nós estaremos. Ou melhor, qual incenso nós acenderemos. Porque é possível oferecer para Ele um incenso que não é agradável. É possível. E eu vou te mostrar. Lucas capítulo de número 18. Nós vamos partir para o fim. A partir do verso 10. Jesus está contando uma parábola aqui. Dois homens subiram ao templo com o propósito de... um fariseu e o outro publicano. O fariseu pôs-se em pé, orava de si para si. Uai, mas é possível? Orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Quem desceu? Justificado para a sua casa? O publicano. E não aquele, porque todo o que se exaltará será humilhado. Todo o que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha, lembra do que você constrói no quarto? Ninguém te vê. Ninguém seca as suas lágrimas. Mas você não está só. Não está só. Não está só. Não desista, não abra mão do secreto. Não abra mão de liberar o bom perfume agradável às narinas dele. Porque Daniel orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia, mediante a perseguição. Debaixo de um decreto do rei. Se alguém for pego orando a outra divindade que não seja o rei, vai para a cadeia, vai para a cova dos leões. E Daniel estava lá. E os homens seguiram ele, tá? Depois você lê capítulo 6, verso 10 e 11. Depois você lê lá, Daniel foi orar, como de costume, as janelas abertas para Jerusalém, 3 vezes por dia. E os homens viram Daniel orando ao seu Deus. Então teve que se cumprir o decreto do rei, e Daniel foi jogado na cova com os leões. Só que aquele que constrói no secreto pode levantar o inferno, pode houver decretos de todo tipo, de toda natureza. Se você está construindo no secreto, não se preocupa, porque o teu incenso está subindo agradável a Ele. E publicamente,
publicamente Ele vai honrar cada gota, cada tempo, cada segundo, cada minuto, porque isso não é perca de tempo, isso é investimento que eu e você temos de mais precioso e devemos fazer. O maior investimento que eu e você podemos fazer é esse, porque não cai no esquecimento, o banco não fale, não muda de dono, não muda de nome. Uou! O banco não vai quebrar. Puxa, eu poderia ter investido em outra coisa. Melhor investimento, 3 vezes por dia. E quando se colocou num propósito de 21 dias, o anjo chegou com a resposta 21 dias depois. Mas não foi porque ele foi só ouvido 21 dias depois. O anjo falou para ele: Daniel, servo muito amado, desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a orar e a jejuar, foram bloqueadas as tuas orações. É isso? Não. Foram ouvidas as tuas. Por isso eu vim. Por isso eu vim, Daniel. Por isso eu vim, e se prepara, porque o que eu vou revelar para você, daqui para frente coisas extraordinárias irão acontecer, coisas maravilhosas e sobrenaturais será revelada para você, coisas extraordinárias que só o céu tem preparado para mim e para você. Deus quer revelar para aqueles que estão disponíveis a buscá-lo. Sabe quantas vezes Davi orava por dia? 7 vezes Davi orava. Ele orava 3, ele orava 1, mas ele orava. Salmo de número 55, verso 16. Nós vamos ler mais 3 textos aqui, vamos encerrar. Eu já ia chamar, vem louvor. Venha, estou profetizando, venha. Aleluia. Salmo 55, 16, o verso 16. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Próximo. 7, não, é aquele mesmo, 55, 16 e 17. Isso. À tarde ele está falando: eu vou buscar o Senhor, e o Senhor, eu vou invocar o Senhor e o Senhor vai me salvar. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Davi, Salmo de número 119, o verso 164, diz que Davi 7 vezes no dia: eu te louvo pela justiça dos teus juízos. 7:4. Suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é o meu prazer. Salmos de número 5, verso de número 3, está escrito: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmo 119, verso 62, está escrito: levanto à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. E para a gente encerrar, 1 Reis 18, 42. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do monte, ao Monte Carmelo, e encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então ele disse, Elias: volta e assim por 7 vezes. E o 44, a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe. E diz a Acabe:
aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha, ou te impeça, ou te pare, ou seja, o impedimento para você. Tem um lugar preparado para mim e para você, irmão. Tem um cantinho reservado para aqueles que estão dispostos a rasgar o seu coração, para aqueles que estão dispostos a avançar e viver coisas que esses homens viveram, que Elias viveu, que Davi viveu, que Daniel viveu, que Ana viveu, que Samuel viveu, que Jeremias viveu, que Ezequiel viveu, que Neemias viveu. Põe Neemias, por favor, capítulo 1, verso de número 4. E tendo chegado aos ouvidos de Neemias estas palavras. Quais as palavras? De que Jerusalém estava em ruínas, estava tudo destruído. Então Neemias se assentou, chorou, lamentou por alguns dias, esteve jejuando e perante o Deus dos céus. Por isso ele pôde falar: eu estou numa grande obra. Eu não vou descer daqui, porque constantemente tem que ser um incenso, e nada pode parar o incenso de chegar até ele. Nada pode impedir a fumaça de subir às suas narinas. Nada pode ser mais poderoso do que a entrega, a renúncia e um coração verdadeiro de alguém, porque a Bíblia diz que ele busca os verdadeiros, que o adoram em espírito e em verdade. Porque todo aquele que busca não encontra nada. Todo aquele que busca, todo aquele que pede, e todo aquele que bate a porta. E conosco será diferente? Não, conosco não será diferente. Por isso eu quero dizer para você que tem um lugar preparado te esperando. Há um incensário dentro de você que precisa exalar esse perfume. Há um incensário dentro de cada um de nós que precisa, colocar para fora esse bom perfume para subir as narinas do Todo-Poderoso. Há um lugar esperando eu e você, irmão. E que a minha oração e a tua oração não seja simplesmente para falar: Senhor, abençoa o meu almoço, abençoa a minha noite, me dá uma noite tranquila. Que não seja apenas isso, mas que a nossa oração seja: desce aqui, Senhor, e muda essa situação. Estende o teu braço poderoso e toca essa nação. Desce aqui, Espírito Santo, e me levanta como uma voz que vai clamar aos quatro cantos desta terra, que vai anunciar: vem dos quatro cantos, ó Espírito de vida. Que o Espírito Santo te incomode, te toque, te impulsione, para você viver coisas que ainda não viveu, mas que estão disponíveis. Tem alguém que deseja isso? Tem alguém que quer mais da presença? Então tira a tampa do teu incensário para subir a Ele o bom perfume. Tira a tampa do teu incensário e deixa subir, exalar o bom perfume, porque tem um lugar preparado te aguardando, e nada pode parar o teu perfume. Nada, e não importa o lugar que você esteja. Solta o som, por favor. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. É só nele que você vai encontrar refrigério. É só nele que você vai encontrar paz, segurança, conforto. Há um lugar aonde é possível ser livre, ser curado. Há um lugar. Há um lugar aonde há uma mão estendida. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Sim. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é em quem? Esse lugar é no Senhor. Libera o teu perfume para Ele. Esse lugar é no Senhor.
É aqui, Espírito Santo, que teu povo geme, que teu povo chora. É aqui nesse lugar que nós liberaremos o bom perfume. É aqui nesse lugar que nós clamaremos a um Deus que tudo pode. É aqui nesse lugar que nós entregaremos. Existe um lugar, irmão, acessível, onde minha fé é fortalecida. Há um lugar de a paz é quem governa. Nesse lugar existe a Shalom dele. E se ultimamente o que tem mais faltado na tua vida tem sido paz, ela está disponível para você, aguardando você liberar o seu incenso para subir a Ele. Sim, Jesus. Há um lugar. Tudo. Esse lugar é no Rei da Glória, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e aquele que há de vir. Só no Rei. Só no Rei. Esse lugar é no Senhor. Espírito Santo. Uou! Esse lugar é no Senhor. Corre, irmão. Corre, irmã. Esse lugar Não se retenha mais, não se segure mais. é no Senhor. Não seja você um impedimento nas coisas que Deus quer fazer na tua vida. Corre para o altar. Entrega no altar. Mostra o teu coração para Ele, a tua vida. Coloca na mão dEle, na mão dEle, na mão dEle. Esse lugar é no Senhor. Shemanaye, Eriamanaye. Esse lugar é no Senhor. Sim, 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 sim. Uou! Sim. Esse lugar É nesse lugar, Senhor, que nós queremos permanecer. É nesse lugar que nós queremos desfrutar daquilo que é bom, perfeito e agradável, Pai. É nesse lugar que nós seremos livres, protegidos e acobertados. É nesse lugar que o Senhor nos dá direção, instrução, capacitação, revestimento. É nesse lugar que o Senhor derrama revelações ocultas, profundas, revelações daquilo que o Senhor quer fazer por intermédio da vida de alguém. Tem alguém desesperado? Ei! Se eu fosse você, eu se colocava sobre os pés, adorava Ele com força, levantava as mãos e falava: eis-me aqui, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso voltar, eu preciso reconhecer que o Senhor é o que o Senhor fez. Ei! Esse lugar, nesse lugar, Shemanai, Remanarabaye, Shebabababababa. É tudo! Que Cristo seja a única, exclusiva. És tudo. És tudo. Nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar Ele te cura. Ele te livra de toda ansiedade. Ele te livra da síndrome do pânico. Nesse lugar Ele corta o laço, quebra a lança e lança os carros no fogo. Nesse lugar tem refrigério para a tua alma. Nesse lugar tem direcionamento para você ir mais. Espírito Santo, nesse lugar, Eremanai, cadê você? Cadê você que foi tocado pelo Espírito Santo? Cadê você que foi visitado pelo Espírito Santo? Cadê você que abriu o coração enquanto o Espírito Santo te ministrava e mostrava para você: esse é o lugar, esse é o caminho, é nesse lugar que eu quero você. Sai do seu lugar e vem para cá, para frente. Permita-nos orar com você. Permita-nos orar com você. Permita-nos segurar na sua mão. Permita-nos te dar um abraço, porque talvez esse abraço é quem vai reverter toda a história que você tem vivido até agora. Aproveita. É nesse lugar.
Sheria Mandarabai. Shiria Katore Canteria Mandarabai. Shemanaya. Ricantoria Capa Keterepa Catereca Terepava. Shemanaya. Remanaya. Shelemanaramaia. Pastor, eu preciso intensificar. Então venha. Pastor, eu tenho dado uma esmorecida. Então volta hoje. Pastor, eu não tenho feito nada. Então esta é a hora de iniciar, de destravar, de romper para viver algo novo. Essa é a hora, não dá mais para continuar vivendo do mesmo jeito, irmão. E as coisas todos os dias continuam a mesma coisa. Só piora, só piora, só piora. Deixa Ele te direcionar. Deixa Ele guiar você. E para as fontes de águas tranquilas, assim como a coça atravessa o deserto, sobe monte. O interesse dela está onde Ele está. O interesse dela está junto com Ele. O interesse dela é se refugiar nele. Sheriaramanai, Recanturiamanaramai, Shebababababa, Sheremandarabababa. Ei! Alianças renovadas, alianças serão refeitas, soldados serão levantados. Homens e mulheres cheios do Espírito serão incomodados, porque o Espírito Santo vai te levar para o meio do fogo para te forjar, vai te levar para o meio do fogo para forjar o teu caráter, o teu coração. O Espírito Santo vai te conduzir para um lugar de coisas sobrenaturais. É o Espírito Santo que está te levando, te guiando, irmão. Pode até ser no meio do deserto, mas não se preocupa, porque a glória dele se manifesta lá também. O cuidado dele se manifesta lá. A provisão dele chega também. Eia! Shemanae! Remanae! Flua, flua o rio! Shebabababababa! Quem pode adorar o rei? Shemanaramae! Shebababababa! Espírito da verdade. Sheriamandarabai! Shebabababababa! Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Shemanarabadarabai. O fogo tem que ser constantemente. O incenso tem que ser constantemente. Fala para ele: Senhor, eu volto hoje. Senhor, eu tenho pouca força, mas se o Senhor me levar, eu vou. Senhor, se o Senhor segurar na minha mão, eu me levanto. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Eis que estou com vocês. Ei! Shamanai, Rikantaramanai, Shebababababa, Sturi Canteremanarabai. Flua Espírito, flua Espírito, flua no nosso meio, passeia no nosso meio, como o rio de águas vivas. Recantaramanai, Uria Rabai Erebai. Tem refrigério para você, irmão. Tem nova vida para você, irmã. Tem um novo começo para você. Tem uma nova vida para você. Permita-se o Espírito Santo. Esse lugar é para o Senhor. Esse lugar no Senhor que Ele está preparando para você. Esse lugar é lugar de segurança. Seja curada. Seja curado aí no seu lugar. Receba um abraço do seu paizinho. Receba um abraço de consolo, de segurança, de conforto, de proteção. Receba. Lança no altar do sacrifício as suas maiores dores. Lança no altar do sacrifício os seus maiores traumas. Deixa o fogo consumir os seus medos, as suas inseguranças. Deixa o altar do holocausto queimar, 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 queimar tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que te frustra, tudo aquilo que tenta te paralisar. Deixa o altar consumir. Shelemanarabarabai. 「 Shemanai, 「 Rikantaramanai, Shebababababa. 「 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 」 「 「 」 「 「 」 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 Shemanai,
Remanai. Esse lugar. Remanai. Xeremanaramanamai. Pastores, me ajudem a orar por essas vidas. Me ajude a orar com essas vidas, pastores. Esse lugar é no Senhor. 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 Shemanai. Remanai. Talvez tudo que ele precisa. Talvez tudo que ela precisa é que alguém fala para ela que ela não está só. E o Espírito Santo está falando. Sheriaramanai, Remanai, Remanaramai, Shemanai, Remamamamamamai, Riaramanai, Remanai, Shemanai, Remanai. Ei! Sherebababarabara. Seja um instrumento de Deus aí no seu lugar, irmão. Permita-se ser esse instrumento. Sheriaramanai. Shababababababa. Sheremanarabarabara. Sheremanarabababababababa. Shekiamandoremanarabaraba. Shebabababababa. É tudo que nós precisamos, Senhor. É tudo que nós precisamos estar mais perto de Ti. Remanai, Xeremanararamai, Remanai. Damiana, vem aqui, por favor, Damiana. Vem aqui, ora por essa moça. Sim, Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor.
Sim. Ele é. És tudo que eu preciso. Jesus. Sim, Espírito Santo. Tudo que eu preciso. Sim. Meu amado, és tudo, és tudo, tudo. Ele é tudo que você deseja, tudo que você almeja. Espírito Santo, flua, flua aqui, toca essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Ei! Ele é. Sim, Jesus. E antes de encerrar esse culto, irmão, eu preciso fazer uma pergunta aqui. Eu tenho que fazer essa pergunta. Que se há alguém aqui no nosso meio, se há alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, ou talvez alguém que quebrou a sua aliança com Ele, que se distanciou dele e foi para longe. Se tiver alguém no nosso meio que ainda não recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador, ou talvez alguém que quebrou, se distanciou dele, se você estiver aqui no nosso meio e quiser refazer a sua aliança, ou quiser fazer uma aliança, levanta a sua mão que eu quero te conhecer. Glória a Deus, tem uma mão levantada aqui. Se eu fosse você, eu aplaudia. Se tiver mais alguém, irmãos, não perca a oportunidade, que queira receber Jesus como o único e suficiente Salvador, ou refazer a sua aliança. Glória a Deus. Tem a vida do nosso amado irmão aqui. Vem aqui, meu amado. Onde tudo muda. Glória a Deus. Onde tudo muda. Irmão, não tem coisa mais linda e mais maravilhosa do que isso. Quando alguém reconhece Jesus, ou quando alguém volta aos pés dele. Isso é maravilhoso. Pastor Marcos, faz favor. Isso é lindo. Esse lugar é no Senhor. Eu encontro esse lugar quando eu fecho a minha porta. Isso é maravilhoso, irmão. Não tem coisa mais valiosa do que isso. Alguém que entende que é amado por Deus. Alguém que entende que Deus ama essa pessoa de uma forma extraordinária. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é fiel. O Senhor é digno. Seu Espírito Santo.
perco meu lugar em ti. Sim, Jesus. Sim, Espírito Eu não Santo. perco meu lugar em ti. Levanta sua mão bem alto e diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus, pelo privilégio que o Senhor concedeu a cada um de nós, e que de braços abertos o Senhor sempre nos recebe. Senhor, eu declaro sobre a vida dos teus filhos, Senhor, que seja uma semana muito abençoada, que seja uma semana de paz, uma semana de provisão do extraordinário, uma semana onde nós seremos surpreendidos pelo Senhor mais uma vez. Eu continuo, Espírito Santo, profetizando sobre a vida da tua igreja, sobre a vida de quem me vê pela internet, que o Senhor faça além daquilo que nós pensamos, pedimos e até imaginamos, porque o Senhor é um Deus de coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias, e o impossível é na tua esfera. Por isso, Senhor, nós cremos que o Senhor fez, está fazendo e continuará a fazer coisas novas em mim, por mim e através de mim. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações e comunhão do Santo, doce Espírito Santo de Deus permaneça dentro do teu coração, não apenas hoje, mas por todos os dias, até a volta de Cristo. Você que crê e concorda, diga amém. Amém. Glorifica o nome dele. Vai em paz, abençoado. O Senhor é contigo.